Nas minhas férias, enquanto eu lia o texto sagrado, enquanto eu orava, meditava, veio uma pergunta no meu coração que não se calou. E eu comecei a pensar sobre os servos de Deus do passado. Comecei a me lembrar das gerações que existiram, né? Os patriarcas, os profetas. E enquanto eu lia as Escrituras, enquanto eu meditava, orava, naqueles momentos devocionais, minha mente não parava de perguntar para mim mesmo, né? Quem era Deus para esses servos de Deus daqueles dias? Quem era Deus para aquelas gerações? E eu confesso para os meus irmãos que eu fui presenteado por Deus com essa mensagem. Então hoje eu quero fazer uma pergunta, né, para você, de forma íntima e pessoal. Quem Deus é para você? Quem Deus é para mim? Quem Deus é para mim? E antes de mergulharmos nesse título, né? Que o título da minha mensagem é esse: quem Deus é para mim? Para mim. Eu quero orar. Eu quero orar porque quando entendemos realmente quem Ele é, quando compreendemos um pouco melhor sobre Ele, fica mais fácil segui-lo. Porque se eu não compreendo quem Ele é, como eu o seguirei de fato? Se eu não compreendo o que Ele espera de mim, então como acertarei na caminhada? Então eu queria orar com você agora, aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que nos acompanham, onde quer que esse culto chegue. E o desejo do meu coração é que hoje o Senhor Ele possa abrir um pouco mais o seu coração, o meu, o nosso, porque eu não tenho dúvida que esse tema não é do meu interesse apenas. Claro que como pastor de vocês, eu quero poder passar algumas lições importantes, mas esse tema é do interesse do Criador de vocês, do nosso Criador. O maior interessado em nós é o Senhor. Então eu quero orar para que Ele se revele a nós, para que Ele se mostre a nós, para que Ele nos ensine e que dessa forma, ao aprender dEle, a gente possa apenas praticar. Eu não tenho dúvida que conhecê-lo um pouco mais é também se apropriar das suas promessas e viver nas promessas do Senhor. Então vamos orar? Peça agora: Deus, se revela para mim, fala comigo e me ensina, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã tão importante, tão especial, que nos colocamos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento em que agora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. E agora eu te peço, fala conosco, Senhor. Fala conosco pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de tudo aquilo que, eu diria, quer nos atrapalhar, quer roubar esse ensino da nossa mente e principalmente do nosso coração. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, toca nos nossos sentidos, desperta-nos
o verdadeiro despertar sagrado, aquele mesmo despertar que sempre acompanhou um filho teu, uma filha tua em cada geração. Senhor, fala conosco, fala conosco, fala conosco. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração e que possamos, sobretudo, viver a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra e viver nas Tuas promessas e ver a Tua atuação sobre nós. Sim, Senhor, queremos ser tocados por Ti, queremos ser trabalhados por Ti, queremos ser, ó Deus, mudado a cada dia por Ti, porque, Senhor, sem Ti nós nada somos e também nós não queremos viver uma religião, apenas mais uma religião. Nós queremos, sobretudo, alegrar o Teu coração e glorificar o Teu nome. Então, Senhor, eu Te peço, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, a nossa mente e repreende tudo o que tenta roubar a Tua palavra de nós. É assim que eu Te peço e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A maneira em que enxergamos a vida, ela molda a forma que nós iremos crer. Geralmente usamos a palavra cosmovisão, né? Ou uma visão do mundo, ou uma visão das coisas que estão ao nosso redor, ou do nosso cosmo, da nossa vida. Então a nossa cosmovisão molda a maneira que cremos, que acreditamos, e naturalmente moldará a nossa fé e as nossas práticas. Por exemplo, quem nasceu na Rússia algumas décadas atrás, principalmente ali no período do socialismo, comunismo, cresceu num ambiente de ateísmo. Deus não existe. Então uma geração de pessoas foram treinadas desde pequeno com a ideia: Deus não existe. O que existe é a matéria, o que existe é o que é palpável. Deus não existe. Depois que morrermos, acabou, tudo acabou. Percebam que a influência da sociedade, das crenças, das opiniões vão moldando a nossa compreensão de mundo e a nossa fé. E essa questão parece simples, mas ela é muito complicada, porque o meio pelo qual vivemos nos influencia. O meio nos influencia. Somos frutos do meio. Você pode dizer que não é, não sou, eu não aceito, eu repreendo, vai embora, tinhoso. Somos fruto do meio e a gente precisa lutar contra isso, ter uma postura ativa contra isso, porque senão, mesmo religiosos, a influência do mundo vai nos moldar. E parece bobeira, mas não. Essa é uma verdade que acompanha as pessoas e sempre foi assim. Por isso que nós somos um povo de um livro. Que livro? As Escrituras. Por isso que Deus deixou para nós uma revelação. Por isso que Deus nos deixou para nós a revelação dele próprio. Percebam, irmãos, Deus poderia aparecer para cada um de nós individualmente, mas Ele apareceu para algumas pessoas na história da humanidade. E essas pessoas pelos quais Ele apareceu, alguma dessas pessoas Deus disse: escreva o que eu estou te mandando escrever para o teu povo, ou seja, o povo de Deus, e para as demais gerações. E aqui estamos. Então hoje, quando falamos com tanta certeza, não é porque somos arrogantes ou cremos em algo que foi nos passado somente pelos pais. Sim, foram pelos pais da fé.
Mas mais do que isso, foi pelos ministros, por aqueles que receberam a revelação. Então nossa compreensão, ela não é baseada no que pensamos, achamos, mas ela é baseada nas Escrituras, amém, irmãos? E quando eu fiz a pergunta há pouco, quem Deus é para mim? Quem Deus é para vocês? Não é aqui porque a gente tem todas as respostas, mas nós temos a maioria delas, e é isso que importa para nós. É isso que importa para nós, porque como eu venho dizendo agora, a forma pela qual enxergamos a vida molda a nossa compreensão da vida. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Irã. Desde 1979, onde teve a Revolução Islâmica, quase 50 anos, aquele povo vem sofrendo imensamente. As mulheres debaixo desse grupo, principalmente radical no islamismo, sofrem demais. Muitas morrem porque não estão usando as roupas adequadas da religião. Muitas são violentadas porque uma mulher tem que passar por uma circuncisão feminina, que é uma agressão, porque elas não podem ter prazer sexual, elas existem apenas para procriar filhos. Percebam, irmãos, uma geração foi criada debaixo desse sofrimento, debaixo dessa religião opressora. Então, e olha só que interessante, para muitos iranianos, qual que é o grande propósito de vida deles? O extermínio de Israel e o extermínio depois dos Estados Unidos. E não pense vocês que nós como brasileiros não está na lista deles, tá bom? Primeiro são os grandes inimigos e depois são os outros. E quem são os inimigos, né, desses radicais religiosos? Todos aqueles que não praticam aquela religião. E nós como ocidentais, ou seja, Europa, Américas, e aí vai, povo do Ocidente, ou seja, essa civilização ocidental é inimiga deles. Mas eles precisam destruir primeiro os mais fortes, que para eles é Israel e os Estados Unidos. Por isso que dentro da fé deles e dentro da própria constituição deles, eles têm como lema o que? A destruição deles. Percebam, olha só, a cosmovisão. Imagina você nascer odiando um outro povo e desejar isso, e percebam como isso tudo é muito complicado. Mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, irmãos, essa questão da cosmovisão, percebam, eu fiz uma pergunta inicial, quem Deus é para mim? E aqui eu estou trabalhando um pouco ainda na cosmovisão, para tentar mostrar que a gente é fruto do meio, que a gente é fruto de algumas coisas que a gente pensa, que a gente aprende na escola, na família, por meio de uma literatura, por meio de um pensador, ou por meio das próprias escolhas mesmos. Trazendo um pouco mais para nós aqui, para nós religiosos. Nós podemos ter uma boa intenção com as nossas religiões, com os nossos credos, e muitas vezes estar totalmente errados, mesmo sendo religiosos. E aqui não é uma questão de que somos mau caráter, mas muitas vezes temos uma fé ingênua. Já notou e se deparou com uma pessoa que tem uma fé ingênua? Já? Fé ingênua. A pessoa acredita em certas coisas, não é uma pessoa mau caráter, é uma fé ingênua. Ela acha que se fizer tal coisa, Deus vai realizar outras coisas. Se colocar uma roupa adequada, se fizer uma oração de um certo jeito. Perceba, uma fé ingênua diz muita coisa. A pessoa não é maldosa, mas ela é ingênua. Podemos construir também uma imagem de Deus daquilo que Ele não é. Olha que interessante, eu fiz uma pergunta. Quem Deus é para mim? Quem Deus é para você? Mas eu posso construir uma imagem de Deus daquilo pelo qual Ele não é, e Ele não se revelou nas Escrituras. Logo,
Se eu crio uma imagem dele, eu o trato como um ídolo, porque é uma imagem. Se eu crio uma imagem de Deus, pelo qual ele não é, vamos voltar aqui à questão do islamismo radical, praticado pelos ayatollahs e alguns grupos, lembrando que não são todos os islâmicos que pensam assim, tá bom, meus irmãos? Dentro do mundo muçulmano, temos os radicais e temos os pacifistas. Para esse grupo radical, por exemplo, Alá quer a destruição de todo aquele que não pensa segundo o Alcorão ou segundo esse grupo. Percebam, como pode ter na mesma religião duas vertentes? Porque um criou uma imagem do mesmo Deus que atua de formas diferentes. Vamos lá agora, estou usando esse paralelo para tentar chegar onde eu quero trabalhar, porque não é no que eu penso, meus irmãos, eu quero trabalhar no que as Escrituras nos ensinam. Mas agora aplicando aqui, vamos lá. Será que nós, como cristãos, criamos algumas imagens de Deus? E a gente segue a Deus, que nesses dias eu conversava com alguns irmãos, temos agora aquela temporada, os eleitos, The Chosen, não é? E aí a irmã Natália até falou para mim, pastor, tem gente orando agora para aquele Jesus lá, do filme. É de rir, né? Então quando ela vai, essa pessoa orar a Jesus, lembra da temporada. Criou uma imagem ou não criou? Criou uma imagem. Jesus é daquele jeito? Não, foi um ser humano. Por que Deus não quis que Jesus fosse registrado sequer num rascunho? Ou num busto? Nós temos bustos, meus irmãos, e rascunhos e desenhos de pessoas na história da humanidade desde os dias mais antigos, desde dos imperadores da Suméria. E por que não temos nenhum busto de Jesus? Nem uma obra de um artífice? Será que não tinha artífices, artesãos, escultores nos dias bíblicos? Principalmente no Novo Testamento tinha. E por que não se perpetuou a imagem dele? De propósito, irmãos. Percebam, quando criamos uma imagem, nós já não estamos tratando da mesma pessoa, é a imagem. Logo, corremos o risco de estarmos praticando idolatria, mesmo da pessoa certa. Podemos ser idólatras, porque não estamos indo à pessoa, estamos indo à sua imagem. Interessante, não? Interessante. E se eu vou à imagem, não à pessoa, mesmo eu, protestante, evangélico, seguidor de Jesus, eu estou seguindo a um ídolo, ou a um pseudo-ídolo que eu crio. Só para melhorar essa questão, para muitos Deus é um grande bonachão. O que é um bonachão? É aquele velhinho que está nas nuvens, bonzinho, fofinho, que diz sim para todo mundo. E aí chega alguém e faz uma oração, Deus, eu estou com ira do fulano, mata. Tá bom, pode matar. Sabe aquelas coisas bem tolas mesmo? Sabe, aquele Deus bonachão, Senhor, eu não aguento essa tentação. Tá bom, meu filho, eu sei, a carne é fraca. É o Deus bonachão. É o Deus bonachão. E aí a gente vai moldando a nossa fé em cima do bonachão. Estão entendendo? A imagem. Então, meus irmãos, parece bobeira o que eu estou falando, mas não. Só um último detalhe para eu ir para os meus pontos e para o meu desenvolvimento. Na história do cristianismo, nesses 2000 anos, a gente vê como que essa ideia da cosmovisão determina as nossas ações. Algumas civilizações foram marcadas porque enxergaram a Deus de forma errada e o verdadeiro cristianismo de forma errada. Quer ver um exemplo? Nos dias das cruzadas, meus irmãos.
nos dias das cruzadas, nós seríamos desafiados a pegar nas espadas, montar nos cavalos e matar muçulmano, judeu e qualquer um que não entregasse a vida para Jesus. Era mais ou menos esse o tipo de evangelismo. Você aceita Jesus? Senão você vai morrer. Você aceita Jesus? Você vai ser batizado na nossa religião católica, apostólica, romana? Porque é a única verdadeira? Sim, então vem cá, meu irmão. Você agora é um cristão, está batizado, então você não morre. E você não, forca, morte, cabeça decepada. Foi assim. Pastor, foi só uma cruzada? Não, meus irmãos, foram dezenas de cruzadas. Historicamente, os historiadores, eles tratam de algumas que foram as maiores. Mas os franceses, só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eles praticavam cruzadas à torta e à direita, porque era uma forma de você dominar sobre o outro, em nome de Deus. Pastor, isso durou pouco tempo. Não, meus irmãos, foram décadas, anos, a fio. Ou seja, o mundo respirava isso. Pensa que terror foi isso, irmãos? Uma cosmovisão errada de Deus. E nas inquisições, a mesma coisa. E nos dias do nazismo, vamos lá, meus irmãos. Por que Hitler fez o que fez? Porque ele se sentia mais elevado e o povo alemão mais exclusivo. E ali eles, por causa da sua cosmovisão, quase que acabou o mundo, né? Estão entendendo? Como tudo isso parece bobeira, mas não é. E só um último dado: a igreja alemã, naqueles dias, grande parte ficaram quietas, vendo um tirano fazer atrocidades. E eles diziam: não, é o líder eleito. Estão entendendo? E pessoas morrendo, pessoas virando cobaia humana, as coisas mais odiondas da história da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, existem pesquisas científicas dos dias de Hitler que até hoje são proibidas de serem verificadas, porque o que fizeram com o ser humano vivo foi uma coisa assim tão absurda. Se descobriu muita coisa, mas isso daqui ficou literalmente proibido de se pesquisar, porque não se pode cometer um delito para descobrir algo com alguém. Perceba? E a igreja naqueles dias de Hitler ficou quieta. Percebam, a reforma protestante nasce na Alemanha. E na Alemanha, um dos maiores tiranos da história mundial surgiu. Cosmovisão. Uma visão doente, uma visão míope. Mas voltando, indo para os meus pontos, porque hoje eu quero trabalhar aqui com vocês sobre pelo menos 5 momentos. 5 momentos. Porque, como eu dizia para vocês, enquanto eu estava ali nas minhas férias, me veio no coração: quem era Deus para os patriarcas? Quem era Deus para os patriarcas? Quem era Deus para Moisés e para a geração do deserto? Quem era Deus para Josué até ali os dias de Samuel? Quem era Deus para Davi? Quem era Deus nas escolas dos profetas e principalmente para Elias e Eliseu? Quem é Deus para nós hoje, irmãos? Quem é Deus? Talvez você teve alguns sonhos, ou recebeu algumas informações, ou aprendeu com alguém, mas eu gostaria de te convidar a você ir para as Escrituras. Porque nas Escrituras revela quem é Deus, de forma macro, nessas gerações. E é bem curioso isso, porque em primeiro lugar, quem foi Deus para Abraão? Quem foi Deus para Abraão, meus irmãos? Quem foi Deus para os patriarcas? Parece muito simples essa questão, mas ela é muito linda, porque nos dias de Abraão, Deus era chamado
de El Shaddai, ou Todo-Poderoso. Para a geração dos patriarcas, Deus era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora vamos avaliar aqui, num breve momento, e eu no final vou voltar para trabalhar mais sobre Abraão especificamente. Quem foi Abraão? Abraão era um habitante de Ur, e ali ele possivelmente junto com seus pais faziam ídolos, eram artífices, e uma voz fala com ele, a voz do Eterno: saia da casa dos seus pais, da sua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi, pega a sua esposa, aos 75 anos, seu próprio pai, e também leva o seu sobrinho Ló, e junto com seus empregados, e vão para um lugar que ele não sabia aonde seria. Percebam, quem era Deus para Abraão? Num primeiro momento era uma voz que falava com ele, mas Deus se revela como o Todo-Poderoso, porque ele vai até Canaã. Chegando em Canaã, Deus diz: essa terra vai ser tua, e os seus descendentes serão como as estrelas do céu, ou como as areias na praia do mar. E Abraão creu, e ali começa a história de Abraão. Vem Isaac, e a mesma coisa acontece. Vem Jacó, e a mesma coisa acontece. E eles vivenciavam, experimentavam o quê? O Todo-Poderoso o tempo todo. Quem foi Deus para Moisés, meus irmãos? Deus para Moisés foi aquele que um dia lá na sarça fala com ele. Alguém que o assombra, porque ele vê uma sarça queimar e não fumegar, ou seja, não se decompor. Está queimando e não consome. E essa sarça fala com ele, porque não era a sarça falando, era o Deus Todo-Poderoso. E ele tira a sandália dos pés, e ali Deus se revela para ele, e nós aqui recebemos pela primeira vez o nome de Deus, ou o tetragrama sagrado, como dizemos, e ao longo dos séculos se perdeu a pronúncia correta. Não sabemos se de fato era Jeová, Iavé e Jeová. Só sabemos que é aquelas 4 letrinhas que representam o nome do Senhor, e que nas nossas Bíblias é traduzido como Senhor, como Senhor. Mas perceba, para Moisés, quem era Deus, meus irmãos? E para aquela geração no deserto, quem foi Deus para eles? Foi o eu sou o que sou. Algumas traduções dizem o Eterno, ou aquele que existe, aquele que é, aquele que sempre foi e será. E assim eles vivem. Moisés vai lá em nome do eu sou o que sou, do Eterno. Eu fiquei pensando por um momento na cabeça de Moisés, o que representou essa revelação. Foi muito, eu diria, interessante para Moisés, porque, irmãos, Moisés cresce ali no Egito, aprendendo de tudo que é de ciência, vendo uma vida real, a construção de pirâmides, de grandes construções, as dinastias egípcias. Para ele, o que era Deus? É o Criador, poderoso. Mas agora vem Deus e se revela: eu sou o que sou, eu sou o Eterno. E agora esse Eterno diz para ele: tira o meu povo do Egito. E esse Eterno faz milagres, esse Eterno faz sinais, faz maravilhas, abre o mar vermelho e sustenta esse povo por 40 anos. Aleluias. Perceba, a geração dos patriarcas teve uma dimensão de Deus. Deus para eles era o El Shaddai,
o Todo-Poderoso. Agora, para a geração de Moisés eu sou o que sou, o Eterno. E é bem emblemático isso, porque, irmãos, pensem comigo, você está num lugar seguro. O Egito, querendo ou não, era um lugar seguro. Tudo bem que eles estavam ali como escravos, mas agora Deus tira eles do seguro e bota eles num deserto. Isso é assunto do Eterno ou não é? Quem vai dar o pão para o faminto? É o Eterno. Quem vai dar a proteção para aqueles que estão sem casa? É o Eterno. Quem vai dar água no deserto? É o Eterno. Aquela geração aprendeu a ver o Eterno cuidando deles dia e noite, até chegar no seu último dia. E a geração de Josué, meus irmãos, até ali, Samuel, aí muda um pouco. Josué era um soldado, um general. E para essa geração, Deus se mostra como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor das tropas, o Senhor da guerra, o Senhor que vai adiante. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Vamos lá, recapitulando. Deus de Abraão, o soberano. Deus de Abraão, aquele que realmente é o Todo-Poderoso, que sustenta o ancião e a sua descendência. Agora vem para o Deus de Moisés, que é o Eterno, e agora vem para o Deus de Josué e dos demais conquistadores, até os dias de Samuel, e Deus se revela para eles como Jeová Sabaote, ou seja, o Senhor da guerra, o Senhor que vence. E por que eles precisavam dessas novas dimensões? Porque agora eles precisavam conquistar a terra, agora eles precisavam realmente destruir os inimigos, agora eles precisavam se estabelecer, e era como se Deus estivesse dizendo: olhem para mim, eu vou adiante de vocês, vocês fazem parte do meu exército, mas eu sou o capitão de vocês, vocês fazem parte da minha tropa, mas fiquem tranquilos, porque eu estou indo avante, e eu estou pelejando por cada um de vocês. Aleluia. E assim a gente vê, não só Samuel, mas a gente vê os reis de Israel seguindo Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E a gente chega nos dias de Elias, como eu mencionei para vocês. Quem era Deus para Elias e para Eliseu? Aqui é uma retomada, porque lembram quando Elias, lá no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal? O que ele diz? Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Mas se Baal é Deus, aqui é como se o profeta Elias e depois Eliseu estivesse resgatando essa história, dizendo: olha, o nosso Deus, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, o Deus de Josué, de Davi, se Ele é Senhor, vamos adorá-lo. Eu poderia traduzir aqui dizendo que o Deus de Elias e Eliseu era o único a ser adorado para sempre. Amém, meus irmãos? Ou seja, se o Senhor é Deus, servia a Ele. Se Baal ou existir outro Deus, sirvam a eles. Não fiquem com dúvida. Então, aqui o profeta Elias e Eliseu estavam dizendo: olha, a gente tem uma história, a gente tem uma origem. Se aquele que se revelou para Abraão se aquele que se mostrou para Moisés se aquele que deu força para Josué conquistar Canaã então vamos servir ele, e ponto final. Porque se ele foi, ele vai continuar sendo. Mas se ele deixou de ser, então vamos arrumar outra coisa, porque ele não serve mais. E a gente conhece a história. E a gente sabe que quando realmente ele faz os desafios ali, e depois até usa de chacota com os profetas de Baal, merecidamente, porque não eram para os israelitas estarem adorando Baal. Lembra que eu falei da cosmovisão? Lembra? Baal nesses dias era o Deus da prosperidade,
da providência, o Deus da chuva, da colheita. Então os israelitas naqueles dias era o seguinte: quando eles iam para a guerra, eles clamavam Jeová Sabaote, vem comigo, Senhor. Mas quando eles estavam com a barriguinha com fome, Baal, me dá um pratinho, entendeu? E aí vem Elias e diz: não, vamos arrumar o altar. Está tudo errado, vocês não podem fazer isso, porque aquele que tirou Abraão de Ur, deu uma terra, aquele que separou Moisés na sarça, livrou o povo do Egito, deu uma terra para vocês, e aqui vocês estão. E por que vocês não estão adorando a Ele? É só Ele que tem que ser adorado. Fiz esses apontamentos agora, meus irmãos, porque, percebam, nessas 4 fases, Deus se apresenta de uma forma, ou seja, a revelação divina vem de uma forma, mas percebam que não é uma única forma. Assim como, por exemplo, eu disse que nos dias ali de Josué e depois Samuel e o próprio Davi, percebam que quem era Deus para Davi? Deus para Davi era o supremo pastor. Era o Jeová Sabaote? Era o Senhor que vai às guerras? Sim, mas era muito mais do que isso. Para Davi havia uma face de peculiaridade. Percebam, Deus se revela àquela geração de uma forma, para todos, mas alguns filhos especiais, Ele mostra alguns traços da sua face. Coisa linda, não? E Davi então contempla Deus dessa forma. Por exemplo, nos dias também dos patriarcas, para todos os patriarcas, Deus era o El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso. Mas e para José do Egito? Era o El Shaddai? Claro que era. Mas eu entendo que a maneira em que José via Deus era como um pai especial, sempre presente e que jamais falhava. Não foi isso? José do Egito tinha essa fé. Ou seja, nos dias dos patriarcas era o El Shaddai, mas para José é o pai presente, que nunca me abandona, mesmo quando eu estou entre povos ímpios e cruéis, mesmo quando eu fui traído pelos meus irmãos, mesmo quando eu estou sozinho num calabouço ou numa cisterna, ou mesmo quando eu estou diante de ídolos, Ele é um pai presente que jamais me abandona. Aleluias. Percebam, por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque eu estou trabalhando sobre esses pontos. Agora eu quero ir para Abraão de novo. Eu quero voltar um pouquinho para Abraão, porque, irmãos, Abraão era demais. Eu digo ele era, porque ele não está mais entre nós, mas o legado dele é demais. É o pai da fé. E eu quero ler agora com vocês 2 textos, porque eu quero simplesmente mostrar aqui algo bem peculiar sobre Abraão com todos vocês. Abram suas Bíblias em Hebreus 11, do 8 ao 9. Hebreus 11, do 8 ao 9. Nós leremos esse texto e depois leremos Atos. Eu deixei para ler Atos por último de propósito, porque eu quero agora pontuar um pouco sobre Abraão. E talvez você diga assim: mas pastor, mas tudo bem, o senhor disse tudo isso e Deus é só isso? Não, meus irmãos, há muito mais de Deus nas Escrituras. Eu peguei somente esses períodos agora para mostrar para vocês um pouquinho da revelação de quem Deus é e quem Deus foi para eles. Ora, se Deus foi para eles e Ele se revelou para nós, é porque o desejo de Deus é que Deus também seja para vocês tudo isso que Ele foi para eles. Amém, meus irmãos? Deus deseja se revelar para você como o Todo-Poderoso. Deus deseja se revelar para vocês e para mim como eu sou o que sou, o Eterno. Deus deseja se revelar para você e para mim como aquele que é o Senhor da guerra, o Senhor que vai adiante de nós,
o Senhor das tropas, o Senhor que passa em revista diante de nós e que nos capacita para a batalha. Deus deseja se revelar para nós, como foi também para Elias e para Eliseu. Se o Senhor é Deus, adore somente Ele e mais ninguém, e mais nada. E aqui em Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 8 ao 19, eu vou ler aqui na NVI, e diz assim a palavra de Deus: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigindo-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Aleluia. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, Abraão aqui, ele era um seminômade. Sabe os beduínos? Poderíamos dizer que ele era um semi-beduíno, seminômade. Como assim? Vivia de um lugar para o outro. Fazia acampamento aqui, ficava alguns anos, depois ia para acolá. Não tinha sede, não era um sedentário. Guarde essa palavra. Hoje a gente usa o termo você é um sedentário, porque você fica no mesmo lugar o tempo todo. Sedentário vem de sede, vem de casa. Todos nós somos sedentários, porque moramos em casa fixa. Ou você tem uma tenda? Você tem tenda? Você sai de um lugar para o outro? Mesmo quem mora de aluguel ainda é numa casa, numa sede, tá bom? Então aqui, tanto Abraão quanto Isaque e Jacó foram co-herdeiros da mesma promessa. Continuemos, versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Presta bastante atenção aqui, meus irmãos. Eles peregrinam em Canaã, peregrinam. Abraão, Isaque e Jacó. E ainda a terra não é deles. Pastor, mas Deus não deu a terra? Deu. Mas eles não possuíram como propriedade. Ou seja, no cartório daqueles dias, a certidão, no cartório de imóveis, não estava lá, Abraão de Ur dos Caldeus. Está entendendo? Não estava. Deus tinha dito, essa terra é tua. Ele olhou, amém, tomou posse e falou para os filhos, para os netos, para os empregados, tudo é nosso. Mas por enquanto está morando ali um cananeu, um ferezeu, um eteu, um girgazeu, por enquanto um filisteu, mas aqui é nosso. Mas papai é nosso, então vamos mandar embora. Ainda não, o Eterno não falou para a gente mandar agora embora. Percebam, irmãos, eu estou usando agora, eu fiz essa ponte toda para chegar em Abraão. A maneira em que você crê em Deus vai determinar as tuas atitudes. O que é Deus para você hoje, irmãos? O que é Deus para você hoje? O que é Deus para você hoje? Ele é o teu empregado que satisfaz as tuas vontades, os teus apetites, as tuas vaidades, as tuas ganâncias? Ou Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Elias e Eliseu? Ah, meus irmãos, eu não quero o Deus do Raimundo, porque o Deus do Raimundo pode ser muito pequeno. O Deus do Raimundo pode ser do tamanho do Brasil, ou do nosso mundo atual. Eu quero o eterno, que reina sobre tudo e todos e todas as gerações. Eu quero o eterno, que governa sobre tudo e todos. Continuemos aqui a leitura.
13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-na de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. 15. Se estivessem pensando naquele de onde sairiam, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperava a eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuramente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Até aqui, meus irmãos. Quem era Deus para Abraão? Era o Todo-Poderoso. Mas lembra que eu falei? Era o Todo-Poderoso, mas Abraão viu algumas outras faces do Todo-Poderoso. Por exemplo, no sacrifício de Isaque, o que Abraão compreendeu? Que Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, é o Deus da provisão, Jeová Jiré. E Abraão, então, também crendo no Deus Todo-Poderoso, foi presenteado pela face agora do Deus da provisão. Mas pastor, o senhor disse há pouco que ele vivia na terra, mas não tinha possuído a terra. E agora leia comigo Atos. E esse é o texto principal, deixei por ler por último, porque eu quero que hoje você saia daqui literalmente, sabe, se perguntando, quem Deus é para mim? Quem Deus é para mim? E aqui como igreja, meus irmãos, como uma igreja, quem Deus é para nós? Quem Deus é para nós? Se a gente estiver errando sobre essa questão, a gente vai estar errando muito. Atos 7:5, o grande discurso de Estevão, quando ele foi apedrejado e morto aqui, se torna o primeiro mártir. Ele está pregando e ele fala algo maravilhoso, que eu quero que você repense sobre isso. Olha só o que diz Atos 7:5. Falando de Abraão, vamos ler aqui a partir do versículo 4. Porque o texto começa falando sobre Abraão. E no versículo 4 diz assim: então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra. Estevão está falando aos judeus, aqui onde a gente está pisando agora, essa terra nossa aqui onde vocês agora vivem. Versículo 5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, vírgula, nem mesmo espaço de um pé, ponto final, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. 2 pontos, para aqui. Espera aí, vamos lá. Pastor, agora talvez você esteja dizendo, estou em choque agora, porque Deus não deu Canaã para Abraão? Deu. E Abraão não creu? Creu. Mas ele assinou a escritura? Não. Ah, pastor, mas então é incompleto isso. Se Deus deu, eu desfruto? Não sei se você vai desfrutar. Porque o que é desfrutar para você? É a assinatura no cartório? Lá no registro cartório de imóveis de Canaã? Então você não vai ter. Perceba que no texto que a gente leu de Hebreus, ele aguardava a pátria celestial. Ele não aguardava aqui. E agora Atos está dizendo que ele não teve
o tamanho de um pé, meus irmãos, olha só, a herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Abraão não teve como propriedade dele. Quando ele vai enterrar a sua esposa, aí ele compra um cantinho para sepultá-la. Mas pastor, porque ele não podia ficar carregando, a defunta onde ele estivesse, tinha que enterrar. Respeito a esposa, Sara. Então ele comprou parte para enterrá-la, enterra ela. Só isso, porque precisou enterrar. Mas e o cartório, pastor? Não teve, meus irmãos. Pastor, peraí, aí eu estou perdido agora. Ele teve ou não teve? Ele teve pela fé, filhos. Perceba, quem Deus é para você? Deus é para você um Deus imediatista, de micro-ondas, que tem que fazer agora o que você quer, senão você se emburrece, não ora. Deus é para você o quê? Seu empregado, que você diz, Senhor, eu não aceito. Perceba as tolices que a gente tem ouvido, que a gente tem se permitido, ou quem sabe os ídolos que a gente tem criado, porque a gente aprendeu que se eu fizer a vontade de Deus, eu vou vencer tudo, até os inimigos. Percebam que no Novo Testamento a mudança é outra. A morte dos inimigos foi na cruz. Jesus venceu o diabo, o pecado, o mundo e nos deu a vida eterna. Perceba, meus irmãos, o que eu quero trabalhar aqui com Abraão, meus irmãos? Ter fé no Deus de Abraão, ter fé no Jeová Jiré. É isso, é depender dele e aguardar sim a eternidade e não as coisas dessa vida. Perceba o quanto a gente precisa entender melhor quem Deus é para mim, a partir da revelação, não a partir dos meus credos, não a partir dos meus ídolos, não a partir da minha mente, porque Abraão, meus irmãos, ele herdou a terra pela fé, e assim foi Isaac. Isaac aceitou isso. Era como se Abraão chegasse para Isaac e falasse assim: Isaac, vamos subir na montanha mais alta aqui de Canaã. Eles subiram, possivelmente ali, quem sabe, no Monte Ebal, Gerezim. Olha tudo, olha, é teu, filho. É, papai, é? Então é tudo meu? É, mas você tem que esperar. Mas por que, papai? Porque assim o Eterno falou. E Isaac aceitou. Quem sabe não foi esse a crise de Esaú e Jacó? Eu quero para hoje, eu quero a primogenitura agora, eu quero prato de lentilha agora. Mas Jacó depois, só aos 70 e poucos anos, vai aprender que o Deus de Abraão não é como os ídolos, que o Deus de Abraão você espera por ele agir, que você usa da fé. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Abraão é o pai da fé para nos ensinar. Deus está escrevendo a sua história do jeito dele. Posso ouvir glórias a Deus? Mesmo que na sua cosmovisão esteja dando tudo errado, nada foge do controle daquele que é o Jeová Sabaote, ou o El Shaddai, ou o eu sou o que existe. Ele está escrevendo a história. Você está firmado em quem? Em onde? Perceba, quem Deus é para mim? Quem Deus é para mim? Lembra que eu falei que Abraão ele teve uma face de Deus. Deus foi revelado como o Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso para os patriarcas. Mas Abraão teve uma face do Deus da provisão, no dia mais difícil da vida dele. E a Bíblia vai falar uma outra coisa, que Abraão se tornou amigo de Deus. Aleluia. Eu poderia dizer que a outra face que Abraão aprendeu de Deus é: Deus é meu amigo fiel, que jamais falhou, falha ou falhará. E ele morre. Mas nós estamos aqui como linhagem espiritual de Abraão. Abraão não desfruta das conquistas humanas, mas ele desfruta da
pátria celestial. Para eu fechar aqui, para a gente ir para a ceia, eu teria muito mais a falar com vocês sobre isso. Quem é Deus para nós, irmãos? Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós no Novo Testamento? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Deus para mim na nova aliança? Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Quem é Deus para mim na nova aliança, meus irmãos? Ele é a verdade sobre todas as verdades. Ele é aquele que me livra do pecado e me dá uma nova vida. Quem é Deus na nova aliança, nas coisas futuras? Ou lá no Apocalipse, percebam, Deus foi tão generoso conosco, que o livro do Apocalipse é as coisas que virão, ou seja, as revelações que virão. Quem Deus é para nós hoje? É o Cristo ressurreto, que venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu o inferno, e reina soberanamente sobre todos os reinos. Quem é Jesus para nós? Quem é Deus para nós hoje? Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Cordeiro que venceu e abriu o livro. Quem é Deus para nós, meus irmãos? É aquele que anda no meio dos 7 candeeiros e tem as 7 estrelas nas palmas da sua mão. É Ele. É isso que importa para nós. Meus irmãos, quando a gente começa a mergulhar na revelação de Deus, o que Deus é para mim, o que Deus foi para os meus antepassados, a gente não precisa de tanta besteirada, a gente não precisa nem te reinventar a roda. Se Deus te presentear com mais alguma face especial de Deus, dê glórias a Deus. Para eu fechar e para eu concluir e orar por vocês, quem é Deus para você? Quem sabe é aquele que ampara a viúva, é aquele que não se esquece do órfão, é aquele que socorre a você na sua aflição, é aquele que contempla a sua dor, mãe, porque você tem orado pelos filhos. Deus é tudo isso e muito mais. Ele é o Todo-Poderoso de Israel, Ele é o Senhor das guerras que vai adiante de você e de mim. Ele é o Eterno que existe soberanamente, e o nome dele é Jesus Cristo, que reina pelos séculos dos séculos. Para eu orar por vocês, nós não precisamos de mais nada, meus irmãos. Nós já temos tudo o que precisamos para viver uma vida abundante aqui. Que quem se encontrou com Jesus tem tudo. Se você dentro do seu coração acha que te falta algo, é porque ainda você não se encontrou com Cristo ressurreto. Quem já se encontrou com Ele tem tudo, porque Ele é a razão da vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o único que existe. Eu deixo essa palavra ao seu coração e que você continue pensando: quem Deus é para mim? Quem Deus é para mim? Peça perdão se você tem feito de Deus o seu escravo. Peça perdão se você tem feito de Deus um ídolo. Ou peça perdão se você tem feito de Deus mais um deusinho aí, como muitos deuses, inventados pela religião ou quem sabe pela nossa cabeça adoecida. Que Ele continue falando ao seu coração e que Ele se revele a você e a mim, como Ele fez a Abraão, aos patriarcas, a Moisés, a geração do deserto, a Josué e aos reis, aos profetas e aos apóstolos. Amém? Quero orar. Pai, muito obrigado por essa manhã tão importante. Continue se revelando a cada um de nós. Sim, Senhor, da forma que a Tua palavra nos ensina. E queremos, ó Deus, simplesmente ter uma visão correta
de quem Tu és, para poder Te seguir melhor. Nós Te adoramos nessa manhã e Te agradecemos por tudo isso que o Senhor se revelou através dos Teus servos, filhos, filhas e dessas gerações. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos desse mundo caído e nos ajuda a crermos em Ti de todo o coração e a Te seguirmos, Te obedecermos e Te amarmos de todo o coração. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Vamos à ceia?